tudo bem, minhas Marias? Hoje nós vamos começar mais uma live. A live de hoje é com o professor Daltro Monteiro. Ele já fez várias lives, ele trabalha com... Já fez várias lives junto com o professor... Opa, oi mãezinha. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Chama a gente. Ah, aqui, já tá entrando. Ele já tá entrando aqui pra falar com a gente. Já, você tá vendo aí? Olá! Oi, Clube das Como Marias! estamos? E aí, Lô? Vou chamar de Loi. Tudo bem, Lorene? Pode chamar, porque o meu nome eu tenho assim, eu acho que eu sou a pessoa que deve ter mais apelido na vida. Hemorragias de prazer, estou muito feliz de estar na Espanha hoje. Estou muito feliz do convite e adorei esse tema do ressignificado, mas essencialmente Clube das Marias, sejam bem-vindas essas gurias que estão entrando. Ah, tu és da Bahia, né? Natural da Ah, eu Bahia. não, eu sou do Mato Grosso. Mato Grosso, já tive em Mato Grosso, já tive. De Mato Grosso. Guria, no Rio Grande do Sul, é a forma afetuosa que a gente fala com os nossos femininos, né? Com as nossas meninas, com as nossas mulheres, né? É uma forma carinhosa do dialeto gauchesco, vamos colocar desta forma. E a Então, me gente desculpe. adora esse sotaque. Muito agradecido, obrigado pelo convite. Espero agregar valor e dar novos ressignificados para as mulheres e homens. Se estiverem conosco, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, querida. Eu que agradeço, nós estamos assim muito, muito felizes. O professor Jorge tinha me falado de você assim com um carinho enorme, chamando de você, tá? Eu chamo todo mundo de você. Claro, claro. Que eu acho que todo mundo é jovem, tá chamando todos somos jovens, né? Eu chamo todo mundo de você. E a gente, assim, eu comecei a ver seus vídeos e fiquei encantada. Eu falei, ai, me dá um jeito aí, fala com ele pra gente ter ele aqui no nosso grupo, porque eu adorei, até comentei com você, peguei várias frases suas, assim, pra gente conversar um pouquinho hoje, que eu achei muito, muito legal e muito importante pro nosso universo, pro universo feminino. Apesar de que já viramos Maria, José, Maria João, porque já tem um monte de homens seguindo a gente, isso também é muito Legal, legal. Sinal de que o conteúdo está atingindo a mais gente, né? Então, isso é muito bacana. legal, Muito, legal. muito, muito feliz de te receber. Idem, idem, hemorragias de prazer. Apesar que aí é 19 horas, né? Aqui é. Esse negócio de fuso horário eu não sou muito bom, mas nós estamos 2 horas, aqui é 2 da tarde, 14 horas. Nós devemos estar com sei lá, uns 10 graus. Está friozinho hoje aqui. O Rio Grande do Sul hoje amanheceu friozinho, assim, né? Mas Professor, tá tendo agradabilíssimo. pergunta aí, ó, diz que tem uma rede de escolas no Rio que se chama Daltro. Por exemplo, o professor Daltro é do Rio Grande do Sul. Verdade! E eu vou dizer uma coisa, eu odeio fofoca, mas eu registrei meu nome e esses caras querem comprar. Eu sei de quem eles estão falando. A escrita é igual, é a faculdade professor da outra, é verdade, isso é verdade. Eu Que falo porque legal. eu só posso falar porque é domínio público e o registro de marca é domínio público, né? E eu Claro. registrei essa marca e deu essa coincidência, e daí que eu descobri esses caras do Rio, muito legal. A doutora Raquel é do Rio. A doutora Raquel é dentista, uma grande amiga minha, e também já é Maria, já faz parte do nosso grupo. Ah, Tem o legal, Jackson legal. aí, José do nosso grupo também. Legal, legal. Que bom. Todos sejam bem-vindos. Marias, Pedros, Joões. Muito agradecido. Eu encantei, me encantei. Entrei, estou seguindo vocês, obviamente. Me encantei pela proposta, tá? Me encantei pelo convite, né? E quando tu trouxestes para mim a questão do ressignificado,
Bah, guria, olha, tu não tem noção como eu estou vivendo ressignificados. Eu tenho um texto, uma palestra, que eu devo ter feito ela apenas umas 5 ou 6 vezes. É muito difícil de eu fazer essa palestra, apesar de ser muito engraçada, né? Mas eu conto como é que eu saí de uma UTI depois de um acidente de carro. Caramba. Então, a partir dali eu criei ressignificados importantes, né? Mas aí tem a ver ressignificados na minha relação com o tempo, porque eu creio que nós perdemos muito tempo com coisas muito insignificantes, desde correr atrás de riquezas financeiras. Veja Uhum. bem, veja bem, eu não tenho nada contra, cada um se estimula do jeito que quiser. Não é isso. Só que não é só isso. Entende o sentido da vida? Tem um Não livro do deveria Di... ser um dos principais valores, né? Claro que é um valor, é Isso, importante, né? Mas a escala dele vem um pouquinho depois de um bocadinho de coisa, né? isso, isso. Tem um livro. Jorge, viu quem tá aí? Eu vi o professor Jorge Wecker, a qual eu sou muito agradecido e é um cara que tem um significado importante na minha vida acadêmica e agora muito pessoal. Mas tem um livro do Deepak Chopra que se chama Cultivando a Prosperidade. E ele fala de dinheiro como energia. Então eu vejo muito nesse aspecto, não na questão do acúmulo, né? Até porque no livro A Arte da Felicidade da Sua Santidade Dalai Lama, ele cita que como é interessante, né? O ser humano passa a vida acumulando riqueza e depois num pedaço da vida botando essa riqueza na sua saúde, em busca da sua saúde e perdeu parte e perde de viver coisas. Mas quando tu me traz o tema de ressignificado, eu tenho dois viés importantes. O ressignificado de tempo, de administrar o tempo, e ressignificado de ordem muito íntima, de ordem muito pessoal, que aí envolve as questões socioafetivas, envolve o feminino que está presente na minha vida, né? Nossa, ele está falando do quê? De uma amante, de uma esposa? Não, de todos os femininos. Darei um exemplo. Mesmo em tempos de coronavírus, eu não vou abrir mão de ver a minha mãe nesse domingo. Por Uhum. quê? Porque eu não sei se minha mãe ou eu, segunda-feira, estará aqui mais presente. Então, mesmo entendendo a pandemia, mesmo entendendo as restrições, mesmo entendendo tudo isso, não vai ser isso que vai me impedir. Por quê? Porque eu já tive 3 momentos em 3 UTIs por 3 motivos. E, cara, pode ser que eu não tenha o quarto. Até trago uma brincadeira sobre isso, porque uma vez numa DR com minha esposa, ela disse assim: então tu para de ir para as UTIs que tô cansado e pode ser que tu não tenha a quarta chance. E ela brigando comigo um dia de atravessada assim, né? E eu digo: cuidado, talvez tu não tenha nenhuma. Aí ela se assustou, impactou ela, assim, né? Se eu tive 3, eu acho que, enfim, Então, é. alguma Na coisa está me matemática você tá dizendo, ganhando, né? né? E dentro do vídeo que tu vai citar, já te atravessando, né? Eu falo, porque eu sei que deve ser a tua pergunta número 2 ou número 3 que tu me denunciou dizendo das dores, né? E é uma parte do texto que eu gosto muito, sabe, Lô? Porque assim, ó, eu entendi de ordem prática, por ser oriundo da educação física, naturalmente ensinar é uma prática para nós, né? A Uhum. prática pedagógica, nossa pedagogia, ela é oriundo da prática também. E estas 3 dores eu aprendi na vivência. A dor que machuca, a dor que ensina e a dor que transforma.
Eu posso, eu acho que só aí já dá uma live inteira, porque a dor que machuca é aquela que vai me deixar uma cicatriz, é aquela que vai me quebrar um osso, isso de ordem física. Eu posso também falar de Uhum. dores que machucam de ordem intelectual, de ordem sentimental, né? Porém, essas aí estão mais, para mim, na minha vivência, estão um pouquinho mais ligadas nas transformações. A dor que ensina é aquela dor que, quando eu perdi tempo na UTI, eu fiquei pensando, poxa, será que eu poderia ter dito mais eu te amo? Será que eu poderia ter usado o meu lado mais feminino para me relacionar com as pessoas e não ser tão duro, né? Teve uma mulher que entrou na minha vida que ela me ensinou a não ser tão duro, talvez, com o meu filho. Eu me acho, pessoalmente falando, muito exigente comigo. Claro que a ressonância vai para a árvore familiar ou as pessoas que estão próximos a mim. Uhum. Agora, se essa exigência ela é numa perspectiva pedagógica, ok. Ela só não pode ser desequilibrada de eu exigir de ti algo que tu não pode me dar. Tem um livro que se chama Amor, Sexo, Relacionamento, do Osho. O Osho ele fala que as nossas relações têm que ter uma troca. E eu só posso entender, compreender que tu só vai me dar aquilo que tu tem em abundância. Então, como é que eu posso exigir de uma pessoa narcisista que ela me dê empatia? Se ela é narcisista, ela não tem o sentimento de empatia. Ela vai fazer um baita esforço para dar isso. Então, se eu entender que tu é uma narcisista, eu não espero de ti muita empatia. Eu vou aceitar como tu é e tá tudo de boa. E a dor que transforma é aquela que geralmente, darei esse exemplo porque ele é muito simbólico, é aquela dor que tu perde. Por exemplo, eu entendo, apesar de não ter vivido isso, mas eu procuro entender muito uma pessoa que fala da sua mãe se já enterrou essa mãe. Porque essa dor, ela é muito transformadora porque eu perdi aquela mulher que me importou para dentro dela. E eu sinto isso, na perda dela, da ausência, me traz muita dor. E a mãe é um personagem muito simbólico quando a gente fala de sentimentos, afetos e emoções, que é a minha linha de estudo. Então, eu só trago este exemplo porque eu posso falar de dores amorosas. Por É, exemplo, essa semana, Dallas, é muito interessante você estar falando isso, porque essa semana eu estava fazendo esse comentário. Eu falei, que engraçado, a gente demora tanto tempo para se entender mãe. Eu estava falando numa outra live. Eu tenho uma filha de 13 anos. E eu demorei muito tempo para entender, e até hoje ainda não sei, foi assim, essa coisa não é de deixar, porque a gente não deixa, que minha mãe tá até aqui vendo a gente. Mas fazer essa transformação de filha para mãe. né? E é difícil porque tu tem que cortar uma espécie de cordão umbilical de lá, que não vai cortar, É. né? E mãe não corta. E no caso da tua, ela virou avó. E a avó é um bicho do demônio, é um troço do capeta. Não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Mas sobre esse aspecto de sentimento de mãe, a gente faz uma live sobre isso porque dá um tema muito bom, porque eu fiz umas disciplinas no mestrado de adultez tardia que tem a ver com adultez tardia para nós da academia, para você seriam terceira idade ou velhice, uma fase de vida Entendi. importante, né? E sobre mãe, para fechar assunto mãe, eu sempre tento falar para as mães que são cegas que os filhos serão fantásticos educadores das dores que vocês não querem enxergar e eles mostrarão, por exemplo,
Tem uma mãe que eu conheço que ela é muito vaidosa, vaidosa mesmo, né? Uhum. E eu digo para ela, atenção, o teu filho vai trazer, vai namorar uma Che Guevara que não quer saber de vaidade, que não quer saber de roupas bonitas, não quer saber de maquiagem. E este é o ponto que vai te tocar profundamente. Ou tu aprende com isso, ou tu briga com isso. Mas acredite, filho, isso vem muito do espiritismo. Eu li do Chico Xavier. Dele não, ele psicografou, mas ele diz que filhos são instrumentos de pedagogia, a quais lhe ensinarão todas as coisas que te deixam com muita raiva. Mas isso é uma outra live, Então já vamos tá? marcar, já vamos deixar esse Vamos, link aí. Eu já vamos. tô querendo Amanhã, saber. Já. mas o tema ressignificado, para a gente fazer essa introdução, eu Eu ia gostaria te de... perguntar, assim, sobre o significado, né? Porque a gente demora um bom tempinho, né, Dalton, até chegar nessa questão, né, de pensar sobre isso, né? De pensar sobre o significado. E para ressignificar aí já é mais um passo, né? Que a gente tem que dar. Né? Agradeço a Ivana. Olha só, o significado, ele geralmente Ivana é não minha é mãe, uma... Dalton. A Ivana? A Ivana é minha mãe. Essa moça jovem aí é minha Ah, então mãe. é por isso que ela está amando o assunto, puxa-saca. Então tá, Ivana, obrigado, querida. Vó do capeta mesmo. Sim, porque elas são corujas, né? Porque vó, Ah, deixa eu encerrar o assunto com a Ivana sobre vó. Vó faz tudo para o neto, o que gostaria de ter feito para o filho, mas quando era filho, não teve tempo, dinheiro, saco, tolerância, não teve uma série de coisas. Mas quando é vô, Deus abençoa com tudo, até com loterias acumuladas. Eu não sei de onde que tira tanto dinheiro, tanto tempo, né? Veja o exemplo do coronavírus. Não saiam de casa. Aqui no Brasil, quem mais saía de casa eram os avós. Ai, meu Deus, que inferno, que eram os que tinham que ficar em casa, né? Mas é só uma brincadeira, só uma brincadeira, brincadeira. Um beijo para uma Ivana. brincadeira com bastante fundo de verdade, mas é mesmo. Porque eu estudei duas autoras Mas que é se chamam... maravilhoso. podemos fazer uma live sobre isso, que é duas autoras chamadas Feldman e Papalha, são duas britânicas extraordinárias, são as experts no mundo de velhice, né? E elas trazem muitos desses comportamentos da adultez tardia, né? Que a gente vê muito na ressonância de vovô e vovó. Atenção, velhice não tem a ver com idade. A velhice está a ver aqui, ó, né? Porque tem muita gente de 30 anos que são bem velhos. E tem muita gente de 70, 80 anos que são joviais e Sim, extraordinários, né? sim, é Mas verdade, fecha o total. assunto e deixa eu puxar a tua pergunta. Basicamente, o ser humano começa a dar significado a algumas coisas quando provoca dores. Não é uma regra. Mas a dor, ela é muito simbólica para você, né? E a dor, ela te traz a possibilidade de tu criar ressignificados, né? O tema central da nossa live de hoje. Agora, você, claro, que daqui a pouco alguém que está nos assistindo pode nos questionar com toda a razão, dizendo assim, mas não é só dor que a gente cria esse significado. Claro que não. Para tal, você precisa se organizar, que eu tenho 4 perguntas que eu aprendi num livro chamado... É do professor Mário Sérgio Cortella. Agora me fugiu, porque eu já li os 4, 5 deles. Mas eu aprendi com ele, até uma palestra que eu fiz com ele em Mococa, interior de São Paulo, aqui no Brasil, de 4 coisas que você precisa, se você quiser dar significado à sua vida, você vai precisar de 4 perguntinhas interessantes. Para onde você vai, como você vai, que forma você vai e o mais importante, que dia você quer chegar. Isso de ordem pessoal, de ordem trabalhistas, por exemplo. Né? Ordem pessoal. Quando eu quis perder 50 quilos, eu tinha essas respostas. Como, de que forma, né? O dia que eu quero chegar e para onde que eu queria ir, com quem eu queria ir. Então, eu tinha essa simbologia na minha cabeça, porque me gerou aspectos motivacionais
em 10 meses perder esses 50 quilos, que eu achei uma barbada, né? Agora, se eu falo de ordem profissional, é interessante eu também saber onde, como e forma. Darei exemplos. Eu quero ser mestre em educação. Onde? Na PUC Porto Alegre. De que forma? Passando no concurso, sabendo que tem que fazer em 2 anos isso, e criando um ressignificado de estudo para tal. E que dia eu quero chegar? Eu quero chegar em dezembro de 2020. Então, eu tenho muita clareza nesses aspectos, entende? Então, vai surgir oportunidades, só simbologias, não é crítica, só simbologias para tentar ser pedagógico para o Clube das Marias. Talvez eu não vá num pub com os meus amigos essa noite, porque eu vou ter que terminar de escrever esse texto. Então, isso é tão forte para mim, porque quando eu chegar em dezembro e obter isso, para mim, não fez falta o pub, porque eu vou ter outros pubs, né? Se eu falo isso de ordem de emagrecimento, Lô, e uma dica para as Marias, aí para o Clube das Marias, se eu tiver nitidez, clareza que eu cortar toda a classe de farináceos vai me acelerar no processo, vai me fazer falta na minha psique e no meu físio. Mas o que é mais importante? Uma pergunta que deixa muita gente irritada. Quero ser feliz ou ter razão? E deixa irritada, porque eu já tive uma discussão com uma psicóloga sobre essa pergunta, que ela me respondeu assim, ó, ela e os seguidores dela. Eu sou feliz na razão que eu tenho. Tá certo o argumento. Agora, quando Deus entre aspas, te fizer essa pergunta, ó, você não vai ter essa possibilidade, né? Você não tem como isso, né? E às vezes na palestra eu tento ensinar isso, mas eu noto que as pessoas que não entendem disso, elas fogem a um afeto, que deve ser a tua pergunta número 4. E não é um afeto de empatia com o outro. É um alto afeto, que aí o buraco é bem mais embaixo. É a minha quarta pergunta mesmo. Você estudou muito bem. Aposte no afeto. Isso foi uma frase de um dos teus vídeos que eu vi vários, vi mesmo, assim, gostei muito. Que fala, e que eu acho que é super, super pertinente nesse momento, né, que a gente está vivendo. E que nós. E aí, dando o link do que você está falando, é muito louco isso, porque as pessoas estão vivendo isso, né? Essa coisa de querer ser feliz ou querer ter razão. Tá todo mundo cheio de razão, e da onde? Sabe? Né? Assim, enquanto isso, o que mais importa? Antes que venha críticas aí, é claro que é possível você ter razões e ter as felicidades. É óbvio. Eu só quis fazer uma provocação no momento que chega uma encruzilhada da sua vida, que eu chamo de perguntas celestiais, que haverá nesta pergunta a opção A e opção B, ou seja, quer ser feliz ou ter razão, tá? Então, enfim, isso aí dá uma discussão interessante. Mas sobre essa tua pergunta, eu aprendi com um professor chamado Juan Mosqueira, no livro que ele fala de adultez do professor, né? Essa frase é dele, do professor Juan Mosqueira, que é da Espanha. Ele é falecido, ele deve ter uns eu posso estar equivocado na informação, talvez, eu acho que ele faleceu faz uns 45 dias, né? E era um cara, para mim ele não faleceu, ele não falecerá nunca. Ele 2 PhD em psicologia. Então, mas ele é natural da Espanha, migrou para cá e fez carreira na PUC e na URGS aqui no Rio Grande do Sul.
E eu tive 4 anos aula com ele, pelo simples fato de querer ter o saber desse cara. E ele me ensinou isso, Daltro, ninguém resiste ao afeto. E vou te dizer como é que eu aprendi. Eu aprendi dentro de uma dor de transformação. Eu estava sofrendo muito em um determinado aspecto, e aí eu botei para fora e ele me trouxe essa frase que foi um tapa na cara, assim, né? E ele disse assim, Daltro, acredite, ninguém resiste ao afeto. E todo mundo aprende, porque eu sou das escolas de humana, da educação, e ele usou de uma metáfora que também eu uso nas minhas aulas e palestras. Ele disse assim, ele fez assim com a mão, ó, ele fez assim com a mão e disse assim, ó, Daltro, imagina isso aqui uma flor de girassol. Aí na Espanha se chama girassol, aquela amarela grandona? Você Será que é sabe que eu vi girassol? também. Mas sabe qual é a flor que eu me refiro, né? Aquela Sei, amarelona. sei. Aí Aham. ele disse assim, ó, Segue o sol. a flor quando ela abre e está pronta, ela aprende a girar para o sol. Por isso o nome flor de girassol, girassol. Se a biologia dessa flor ensina ela a girar o sol, poxa, nós humanos não vamos aprender? É inconcebível. Mesmo se você tem a síndrome de Down, limitações intelectuais, limitações físicas, limitações neurais, todo mundo tem capacidade de aprender dentro dessas limitações, mas tem. E aí ele disse assim, ó, Daltro, tenta ensinar. E aquilo foi impactante na minha vida, porque até hoje eu tento, porque ser professor é uma aposta no futuro, né? Com certeza. Veja, veja, veja o próprio professor Ecker. Ele apostou no meu futuro como acadêmico, né? E hoje eu sou colega de trabalho dele. Veja que lindo isso, né? É apostar num futuro sem pretensão nenhuma. E nesse livro do professor Juan Mosqueira, que se chama Vida Adulta, o nome do livro, essa edição está esgotada, Vou você não anotar encontra aqui. mais. Você encontra em sebos, é mais fácil encontrar em sebos, Opa, e né? aqui então pode ser que. Vida Adulta, é da editora Sulina. É a Vida Adulta, Personalidades e É, né? Desenvolvimento. Ele tem na página 37 os ciclos da vida, dos desenvolvimentos. Então, quando tu tem uma parte desses ciclos rompidos, por exemplo, você pode desenvolver características que vai ter na ressonância adulta que talvez, agora a tua pergunta, talvez significados, ressignificados, talvez você vai ter que aprender com sofrimento. E talvez pessoas sofram com essas dores e pode acontecer de não aprenderem. Exemplos que eu ando lendo muito, porque agora estou fazendo psicanálise, estou estudando psicanálise. O narcisista, ele é um exemplo claro, que às vezes ele pode passar a vida e não ver, porque ele teve uma etapa da infância que teve alguma coisa ali, alguma coisa que retardou alguma parte deste processo de aprendizado, que na adultez vai ter um preço. E o que é mais interessante é que não se percebe e se aflora, por exemplo, aquilo que Freud chamou de ego. Então, eu penso tanto no meu umbigo que eu fico desprovido do outro. Só que se o outro está botando muito investimento nele, no objeto, né? Esse outro sofre, se não tiver clareza disso. Por isso que deve ser tua quinta pergunta sobre as paciências, que é as paciências históricas, paciência pedagógica e paciência afetiva. Eu estou falando da paciência afetiva. Pessoalmente, amo ter paciência afetiva porque eu me sinto melhor com o ser humano naquilo que eu fui acusado uma vez, no bom sentido, por uma pessoa que ela disse assim, ó, tu grita em ajudar as pessoas.
Ela me acusou disso. E eu pensei, claro, porque é através deste grito de eu querer ajudar o outro que me dá ferramentas e instrumentos de ter paciência afetiva. E tem um texto que eu escrevi que eu digo o seguinte: pode ser que eu não te ajude como professor, mas eu te ajudarei como pessoa. E às vezes é difícil dar é difícil dar esses gritos, né? Ou, principalmente se tu não tem ressonância do outro, né? Vamos supor que eu esteja desenvolvendo afetos contigo. Eu, Daltro, você, Lô, como homem e mulher, tá? Ou posso trazer o exemplo eu e da minha esposa, né? Tá, vou dar um exemplo bem humorado. Bem humorado, assim. Que as pessoas vão curtir. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu só vou dar esse exemplo porque eu sei que minha esposa agora ela está trabalhando e ela não vai poder me assistir. Aí, é assim, fui ontem. Clube das Marias, olha a merda que deu ontem. Foi assim, ó. Eu tava no banho, tomando banho, pá. Eu abro a porta do banheiro. Quem é que eu vejo? Minha esposa? Não, o demônio, o Satanás incorporado no corpo da minha esposa, cuspindo marimbundo, braba enlouquecida. E ela me pegou semi-nu, com a toalha, minha toalha, corpo para se enxaguar e tal. E eu pensei, deu problema. O que eu O fiz? que eu fiz? E aí ela. E eu quieto. Só na paciência afetiva, porque eu vi que tinha dado algum problema. Aí eu. O que houve? Tu deixou a chave na porta. Deixar a chave na porta na minha casa é o seguinte: quem tá na rua, se eu tô dentro de casa e eu deixo a chave dentro por dentro, se eu deixo a chave por dentro, quem tá na rua não consegue dar a volta para abrir a porta. Então ela ficou, sei lá, uns 20 minutos trancada, fora, braba, E é chutando, muito comum isso. chutando a porta, me ligando, mas meu celular estava não sei aonde. Ah, eu estava no banheiro, não ouvi nada, o mundo podia estar pegando fogo e eu estava lá tomando banho. E aí ela, batendo na porta, eu não sei de que forma, ela conseguiu abrir para entrar. Quando ela entrou, entrou endemoniada. Nesse momento, eu tive que ter uma paciência afetiva. Por quê? Porque ela ficou braba, estava cansada, estava chegando do trabalho, estava com fome, devia estar na semana do demônio, aquela semana que toda mulher tem. O Clube das Marias tem que fazer uma live do dia da semana do demônio, que toda. Tem Que, umas agora que dizem, Daltro, que isso não é doença, né? Eu falo, "Ai, mas essa doença eu tenho, porque eu tenho uma TPM e pois eu é, falo com elas, eu sou outra. Você pode me conhecer. Se você me conhecer hoje, me conhecer na minha TPM, você vai falar, uai, mas essa menina tem não é a algum mesma. problema, é bipolar. Isso. E aí eu tive que esperar, né? Como eu sou muito. Eu sou tu pode perceber que eu sou muito tímido, mas eu sou muito também, assim, ó. Me chamam muito. Minha mãe me acusa muito de espaçoso, mas eu sou um espaçoso bem-humorado. Meia hora depois, 40 minutos depois, o que aconteceu? Ela tomou banho, relaxou. Claro que no momento do inferno eu pedi desculpa e desapareci. Mas aí ela tomou banho, ela relaxou, ela comeu, ela se acalmou, ela teve o tempo dela, piriri pororó. Aí eu tava com a coberta assim, ó, com os cobertores, né, no sofá, eu não sei se eu estava lendo, ouvindo alguma live. Aí ela sentou. Quando ela sentou e olhou para mim, eu fiz assim com o cobertor, ó. Aí ela fez isso que tu fez, ela riu, né? E ela, ai, desculpa, eu tava brava. Eu digo, não, tá tudo certo, fica tranquila, né? Mas essa ação de bem-humorado já desconcerta o outro, né? Porque é da natureza, isso é natural, olha as palavras que eu estou usando. É da natureza o cérebro procurar a negatividade. E E o homem. isso é ser feliz ou ter razão? Aí é que tá. Boa pergunta. Então, é da natureza masculina devolver a agressividade.
eu poderia dizer alguma coisa como, bah, mas tu foi grossa, tu, né? Tu tem que olhar que eu estava impedido no banho, nem vi e tal. Eu poderia contra-argumentar, ter razão. E eu tinha razão, Tinha razão. porque eu não fiz de má fé, mas eu procurei mais a felicidade nesse momento, porque a razão não me faz muito sentido neste exemplo, por exemplo, né? Porque aí entra também no que nós estamos falando, né? Qual é o significado de você estar com uma companhia, né? De você viver com uma pessoa, de você reconhecer essa pessoa. Não sei quantos anos você está casado, mas imagino que há um certo tempo. E você não conseguir ressignificar essas diferenças, né? Não conseguir entender que são momentos, entender que ela tem o momento dela, que você provavelmente tem os seus, né? Então isso já é um caminho, né? Que tem que ser buscado, né? Para a gente viver da melhor maneira possível, né? E também cabe E as perguntas dentro do casamento, né? Como fazer, por que fazer, né? Não sei, é uma pergunta minha para você. o meu avô, ele me disse que é um exercício de tolerância. É uma das primeiras coisas que você vai ter que exercitar muito. O casamento ele requer muita tolerância, tá? Isso também tem um bom pano para a manga de conversa. Ah, é uma convivência, né, que todo mundo queria. Aí faço agora uma metáfora, metáfora não, faço um paralelo, perdão, faço um paralelo com a convivência, o tempo de convivência que as pessoas queriam com a família. Veio o coronavírus e te deu todo o tempo do mundo, né? E agora as pessoas não suportam mais suas famílias. Tá No bom todo mundo, a sentido. galera aí se separando. Por que será, né? Eu vi muitas brincadeiras dizendo assim: ah, agora eu estou conhecendo minha esposa, agora eu vi a mulher que eu sou casado e não sei o que e tal, né? Fazendo brincadeiras nesse sentido, que no fundo tem uma certa. Podemos Razão. questionar, né? Agora, Uhum. o exercício da tolerância. O exercício, eu não estou dando receita, porque a receita, e eu falo deste meu avô, porque esse meu avô, ele fez bodas de ouro, então ele teve uma convivência básica de 50 anos com uma mesma mulher. E eu também estou te trazendo um olhar masculino. Nós temos que também ter uma empatia no olhar feminino. Por isso que eu insisto que quando eu falo com homens, exemplo, que eu estava te comentando, né, antes, Dia dos Pais na escola, que eu faço muitas palestras em escolas, e a escola me convida para falar com os pais. Eu sempre bato na tecla: homens, exercitem seu lado feminino, porque senão você vai dançar. Por uma razão simples: as mulheres estão com muita mais autonomia, muito mais independência, mesmo no sistema patriarcal, que na Espanha e na Europa não é muito diferente do Brasil nesse aspecto machista, no olhar machista, né? Mesmo nesse sistema patriarcal, as mulheres hoje em dia já dão um pé na bunda, e com toda a razão, em Um pouquinho algumas delas. diferente. Aqui na Espanha a juventude tá bem mais forte nesse sentido do que no Brasil e pro bem e pro mal, digamos assim. Certo, ok. Porque é uma linha tênue, né? De lado preto e lado branco, né? O lado sombra, o lado luz, eu É. compreendo isso, e não é essa a pauta, né? Mas o que eu Uhum. quero dizer é que eu sempre recomendo os homens a procurarem terem aspectos, desenvolver seu lado feminino, e obviamente que não tem absolutamente a ver com sexualidade ou com sexo, tem a ver com muito comportamento, e o comportamento é empático, ou seja, de ter empatia com a mulher, de entender que aquela semana que ela tiver no ciclo menstrual dela, não vai ter a relação sexual porque existe um desconforto físico, por exemplo, sem falar do desconforto da psique. E se eu compreender isso, poxa, muito legal. E trago também uma visão que tu me fez refletir no nosso intervalo, antes de a gente entrar na live. E se a mulher compreender também que o homem tem uma capacidade fisiológica de gerar filhos até o seu último dia de vida, e ele pode ter 80 anos, pode ter 90 anos,
né? Ele vai ter e vai se manter na capacidade fértil de reproduzir, desculpa, filho numa mulher. Se a mulher entender essa questão da testosterona, ela também vai ter uma chance de empatia, de observar um outro lado. E agora lança uma polêmica, tem um reality show norte-americano que no Brasil foi traduzido como poliamor, que são reality show que mostram famílias que estão super harmônicas nas questões da poligamia. E por que isso? Porque nos Estados Unidos da América, dos seus 50 países, muitos países, como Nevada, parece que muitos estados dentro do seu país, muitos estados norte-americanos, existem leis que permitem a poligamia. Não é proibido. Que não é proibido. Que inclusive previsto em lei, que pessoas podem casar com várias pessoas. E aqui eu não me refiro exclusivamente num olhar masculino de ter 2, 3 mulheres. Não, porque a recíproca é verdadeira. A lei é para todos, não é para homem ter mais mulheres. Não é assim a lei definida. É definida pessoas terem casamentos constituídos, 3, 4 pessoas. Mas não é isso que me detém ao assistir esse reality. O que me detém é ver as organizações sociais dessas famílias, dessas pessoas, e o que me deixa muito feliz como educador, a ausência de preconceito. Porque estas famílias organizadas, acordadas previamente, elas ficam desprovidas de vários preconceitos. E aí vem o pulo do gato. Quando eu estou ao lado de alguma pessoa, tendo este olhar como educador, de querer aprender estas organizações sociais, que eu acho lindo, cara. Eu acho isso... Pai, isso é a coisa mais linda que tem, né? O próprio Juan Mosqueira, ele dizia para nós em aula, professor não pode ser preconceituoso em qualquer ordem, política, social, pedagógica, religiosa, racial, nenhuma forma você pode. Então não seja professor. E voltando, e aí quando eu assisto com uma pessoa que dentro dela está o preconceito, é comum eu ouvir frases: isso aí não dá certo. Não, tá errado. Não, o fulano ou a fulana não vai. Isso nunca dá certo, porque a fulana vai ficar ciúmes. Imagina, uma matriz e uma filial. A filial vai ser sempre ciúmes um olhar preconceituoso e oriundo dentro dessa pessoa. Mas para aquele grupo, para aquela família, não está rolando esse aspecto. Está rolando o aspecto de afetos, de carinhos, de zero preconceitos, que é um olhar que quem está assistindo a nossa live não precisa aceitar a poligamia. Eu não estou defendendo a poligamia, mas precisa respeitar. É a questão de tudo que a gente está vivendo agora, né? Que, na verdade, as guerras são por isso, né? Por você não entender o próximo, por você achar que o seu modo de viver é o único modo de viver e querer que o outro vive igual e se chocar com a maneira que o outro decide viver a vida dele. Se isso é certo ou não, né? Cabe a cada um descobrir qual é o certo ou não, né? O Jorge está falando, todos nós somos preconceituosos, será? Boa Posso pergunta. responder antes de você responder? Eu estava falando sobre isso exatamente hoje. Eu acredito que
nós somos até mesmo, nós somos tão preconceituosos que nós somos preconceituosos inconscientemente. O que você acha dessa frase? Pode acontecer. Eu não sei se existe isso, mas não, deixa eu responder por um outro viés. Quando você tem uma ignorância intelectual, baixo intelecto, pouco nível de leitura, pouco estudo, pouca oportunidade na vida e tal, esse tipo de pessoa, a gente tem uma tolerância maior para aceitar que ela possa ter preconceitos. Agora, as pessoas que estão num patamar de estudos ou tiveram bastantes oportunidades, né? Eu, por exemplo, o dinheiro que me sobra eu boto para fazer turismo, porque para mim, dentro da minha cabeça, é importante eu conhecer culturas, né? Né? Claro que minha esposa tem um olhar muito mais para o turista, né? Fazer turismo, que também é legal, mas eu gosto de sentir cheiro, né? Eu gosto de ver, por que que aqui se come esse tipo de comida, né? Ou porque entender isso, porque isso eu percebo dentro de mim que vai destruindo cada vez mais qualquer resquício possível que eu possa ter de preconceituoso, de preconceito, que eu me policio muito nisso. Darei um exemplo. Eu tive a oportunidade de lecionar em Angola, né, Centro-África. E depois tive um dias em Joanesburgo, África do Sul. Cara, você muda radicalmente o seu olhar, né? Eu mudei radicalmente o meu olhar nessa convivência social, que foi uma das coisas, se não foi a coisa mais linda depois dos meus acidentes e depois das minhas UTIs, foi uma das coisas mais lindas que eu pude ter na minha vida, porque aí eu percebi através do espelho, né, da cultura negra o que é este olhar. É que a gente vai se aprofundando cada vez mais, por isso eu toquei na coisa do inconsciente, né? Isso. Porque muitas vezes a gente é aquela. Eu até citei um exemplo hoje sobre isso, que é a questão do que a gente vê. O que mais a gente vê vai se tornando normal, né? É E a isso, gente, isso. E então, A Cláudia dos Santos, ela faz uma colocação ali falando justamente disso, né? Esse etnocentrismo, que nada mais é do que um olhar holístico, um olhar global, um olhar mais amplo da vida, né? A uhum. coisa de você ter, saber essa visão do mundo com as características de quem se considera destes grupos, nação, nacionalidade, amplificado, né? Uma visão mais holística, você se dilui nesses preconceitos. Eu acredito um pouco nisso, sabe? Eu acredito Então, muito também. porque quanto mais vivência, mais grau de estudo, mais possibilidades de cultura, eu acho que tem menos preconceito, né? E alguns outros menos apegos também a algumas coisas, né? Ah, a Cláudia também fala o Cláudio falou ali do imediatismo, né? Que tem a ver com o nosso segundo assunto. Claro, porque as pessoas querem ser imediatistas em várias perspectivas, aí é complicado também, né? Você querer resultados da manhã para. Porque aí o próprio Mohan Mosqueira, desculpa insistir nele, porque eu fui acadêmico dele, mas o próprio Mosqueira fala da diferença de maturidade e maturação. São coisas também que você vai precisar viver. Aham. E deixa eu te falar então, assim, porque nós acho que nós já não temos tanto tempo, é, que é essa questão de agora, nesse momento. Pensando nesse momento que nós estamos vivendo, claro que eu sei que esse momento é individual, que cada um passa pelo seu processo, né, em diferentes patamares, de diferentes maneiras, mas o que você poderia dar de conselho neste momento para quem, principalmente para as pessoas que estão sentindo essas dores e estão passando por algum tipo de momento de ressignificação? Que tipo de conselho eu posso dar? É, dentro dessas perguntas, como se fazer, que você me disse, né? Ah, Como que a gente consegue se entender, na verdade? Porque muitas vezes até a gente chegar bom, pelo menos é o meu, eu não sei se eu estou falando besteira, mas até a gente chegar nesse momento de ressignificar, a gente passa pelas dores, não? Se é isso que eu bom. entendi.
Nesse momento do Pode. Covid, por exemplo, respeitando as individualidades de cada um, né? Que a gente sabe que cada um vai passar por isso de uma maneira. Por exemplo, eu tive o coronavírus. O primeiro dia que eu saí, assim, fui diagnosticada por dois médicos, mas aqui também, como aí, não tem exames, mas dois médicos me diagnosticaram com o Covid. Quando eu fui sair de casa, por exemplo, essa semana eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Por quê? Porque começou a quebrar um pouco a quarentena. Começaram os primeiros processos de saída, né? De retomada de algum tipo de normalidade. A primeira vez que eu saí, eu senti um misto muito grande de emoção, de ai que delícia, estou saindo, e ao mesmo tempo eu senti um pouco de medo, tanto de transmitir para alguém, como de. Foi tanta coisa que passou ao mesmo tempo que eu não soube nem conseguir muito bem, naquele momento, analisar o que eu estava sentindo. Como trabalhar isso de uma maneira melhor? Olha, Como. olhando como aprendizado, eu acho que se a gente olhar dizendo o que eu devo aprender com tudo isso, ameniza o processo na psique de sofrimento. Tá, Uhum, porque assim, ó, tudo que eu aprendo me deixa maior. Maior como ser humano, maior como professor, como cozinheira, como mecânico, me deixa melhor, maior. Né? Maior não de egóico e grande, grande, maior como de espírito. expansão, né? É, eu não teria a receita do bolo e não atreveria a fazer isso, porque eu vi uma frase que me irritou muito. Eu vi na mídia uma pessoa dizendo assim, ó, ai, calma, não vamos sair de casa, estamos no mesmo barco. Não estamos no Né? mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade. O meu barco é diferente do teu barco, tá? Quem está num barco provido de muita comida, de segurança, de salário garantido, é diferente de um barco de alguém que está autônomo, economizando almoço para talvez ter a janta. Então, os barcos são diferentes. A tempestade, Totalmente. ok, tá tudo certo. Mas não estamos no mesmo barco. Então, a resposta da tua pergunta, eu teria que me subsidiar do teu barco. Mas, para não fugir da questão, né, eu vou me alicerçar numa sabedoria do Espiritismo. Tá? Não querendo divulgar doutrina, não é isso, mas eu acho que tem sabedorias interessantes que estão ramificadas também no budismo, no catolicismo, no judaísmo, né? Não querendo olhar no aspecto institucional religião. Eu quero só trazer no aspecto religioso. E quando são duas coisas diferentes. E Uhum. quando eu falar no aspecto religioso, eu falo no religar. Se eu olhar a etimologia dessas palavras, na essência, ela está me dizendo que é reconectar com o meu coração. Então, se eu tiver uma possibilidade de utilizar esta força de angústia, de tristeza, de irritação, eu conheço uma pessoa que é muito ansiosa, ela se irrita muito com as coisas, agora está se irritando com as máscaras que tem que usar aqui, e eu também, né? Aí eu penso, tá, o que eu posso me religar com isso? Aí eu estou percebendo que eu levo muita mão ao rosto, né? Ah, então a máscara. Só estou dando uma metáfora para tentar responder. Então eu tenho que cuidar um pouco mais da higiene da minha mão, né? Ah, então eu vou cuidar um pouco mais da minha mão, né? Esse é um significado bem bobo, bem insignificante, assim, bobinho, mas eu posso trazer isso para o meu espírito, para o meu intelecto, para o meu desenvolvimento físico, para o meu desenvolvimento pessoal, entende? Se você religar com você, não é nenhuma receita de bolo, porque o exercício é árduo, é É difícil. tratar bem suas próprias questões, né, Daltro? Isso, e não se cobrar, mas se auto-perceber, né? Porque a situação toda está caótica mesmo, a mídia Uhum. não ajuda, sistemas governamentais são questionáveis, é tudo novo, né? Mas
existe sim, isso é opinião pessoal. Eu acredito sim que existe um tapa de luva do universo para o planetinha, né? Dizendo, viu? Se comportem. E para as formiguinhas? Pois é, né? Porque sempre me ocorre quando. Agora tu falou de formiga, né? Passarinho. Passarinho, qualquer passarinho, ele vive muito de comer formigas. Mas tem um dia que passarinho morre e quem come ele é as formiguinhas. Você quer ser feliz ou tem razão? Então. Tá, outro maravilhoso. Idem, Maravilhoso. idem. Eu acho assim, é muito legal porque a gente deixa aflorar, né? E vai surgindo esse monte de questões, esse monte de participação, né? E eu acho que cada sementinha dessa, né, é isso, e tratar bem suas próprias questões, né? Se permitir, né? 8 horas, Eu, sabe o que acontece aqui às 8 da noite? ah, ah. Às oito Quem, da noite aqui na Espanha, desde o primeiro dia da quarentena até hoje, todos, sem exceção, todos os dias, saímos aos balcões, às varandas, a aplaudir. Aí e tocam. funciona mesmo isso? Você vai Acontece começar a mesmo? escutar. Você vai começar a escutar agora, ó. Ouviu? Uma vuvuzela aí também. É, Todos que os dias. legal. Eu vou te levar para ver. Eu sempre levo os meus convidados para ver. Vou te levar lá para você ver. Que Sim, interessante. funciona. Todos os dias acontece. E assim, isso para mim, terminando assim, voltando ao nosso tema central, isso está ressignificando a minha vida. A, Esse momento. a essência do aplauso é para o coletivo ou só para. Começou com aplausos aos sanitaristas, aos sanitários, Certo? que chamam, mas depois ampliou para todas as pessoas que estão trabalhando por nós, que não estamos trabalhando neste momento, e aí virou Resistiré, que é uma canção daqui da Espanha muito bonita, que é Todos vamos resistir juntos. E é o momento em que todos saímos, que nos cumprimentamos, o momento que temos uma integração, ó, com os meus vizinhos. É que aí não vai dar para vocês verem, mas as Mas vizinhas dá para conversando, escutar. né? Ah, que incrível. Conversando entre si e dando olás. Mas é curioso que é 20 horas aí na Espanha e tá claro ainda, né? Não tá escuro. Só vai escurecer às 9 da noite. Ah, tá. As bandeiras Sensacional. com marcas de. São bandeiras com marcas de luto. Agora é porque tinha uma faixa enorme. Todas as crianças começaram a fazer também uma campanha. As crianças começaram a construir arco-íris para que as outras crianças dos outros prédios pudessem se comunicar através dos desenhos. E sinal de esperança, de amor. E essa. Lindo. Bonito isso aí. Bonito. Tem ressignificado muito para mim, assim. Tem me Bonito. feito pensar muito na. E eu acho que isso vale muito para o nosso país agora. Bonito, bonito. Muito, muito bonito mesmo. Muito bonito. De arrepiar isso aí. Por isso que é isso que eu tô te falando, que me fez ressignificar. Eu doente, eu com o coronavírus, eu saía e me arrepiava e eu comecei a chorar. E desde o primeiro dia eu comecei a rezar, falar. E foi quando eu comecei a falar com Deus, foi quando eu comecei a trabalhar mais o meu Clube das Marias. E aí chegou pessoas como você, chegou pessoas como o Jorge na minha vida, outras pessoas, minhas amigas começaram a se reconectar comigo, porque eu acho que eu me ressignifiquei e comecei a como foi, meu Deus, misturei as duas palavras Reconectar. agora, não tô... Reconectar com Reconectar você. comigo mesma, isso. E aí as pessoas começaram a vir até mim. Isso para mim, esse momento do dia para mim é precioso, assim. É o momento que eu faço as minhas preces, é o momento que eu falo, que eu agradeço pela minha vida, agradeço por ter passado por essa doença, agradeço pelo mundo, por esses passarinhos que estão voando por aí.
pelas pessoas do Brasil e peço, tá acabando, mas deixa uma mensagem para nós. Eu acho que tu já deixou, e esses aplausos deixam. Se eu falar alguma coisa vai ser bobagem. A questão do ressignificar, a questão de se reconectar, né? Jesus ensinou isso para nós justamente na cruz, né? Porque quando ele olha para um lado, ele pergunta para o cara, tu quer o perdão? O cara